Aliás, tem feito um périplo sobre toda essa região, já conversou conosco diretamente da Alemanha, está na Hungria agora, foi à Ucrânia recentemente. Você falava sobre a questão da desnazificação, porque é um argumento que voltou a ser citado agora pelo representante da Rússia na ONU. Ele fez isso no discurso, fez agora na entrevista coletiva. E você falou também do batalhão de Azov. Mas as informações que a Rússia tem divulgado é que esse batalhão, por menor que seja, trabalha, é ligado ao governo e que tem atuado com o governo, por exemplo, sobretudo no combate às províncias separatistas. Daí viria justamente o argumento justificando, para tentar entender o porquê que a Rússia faz essa menção, justificando a desnazificação da Ucrânia. Sim, há também notícias que eles estão ligados ao governo, foram contratados pelo governo como um grupo especial para determinadas regiões, principalmente a região separatista. Então, obviamente que é errado o governo fazer o uso de uma tropa que tem essa ideologia no seu exército. Mas você falar que um presidente de origem judaica, que é judeu e cuja família morreu no Holocausto, tem nazistas dentro do seu gabinete, está regendo o seu país com uma ideologia nazista, eu acho isso muito forte. E até o argumento cai por terra, porque a família do Zelensky lutou pelo exército da União Soviética na Ucrânia. Muitos seus familiares foram levados a campos de concentração e morreram lá. E ele é abertamente um judeu. Então, acho você pegar o principal elemento do nazismo, nós sabemos que é uma ideologia fascista, totalitária, muito violenta, mas também tem um aspecto racial, tem um aspecto antissemita. E utilizar isso como argumento para toda a sociedade ucraniana, como se todos os 80% de ucranianos que vivem na Ucrânia estão utilizando de uma ideologia nazista para maltratar ou para causar um genocídio dos 17% de russos, eu acho um argumento muito forte e ele não se sustenta utilizando elementos históricos. Obviamente que não podemos dizer que a Ucrânia é um país santo, que é tudo mil maravilhas e que não há essa influência no país, porque há. Assim como há em vários outros países. Há esses elementos também de neonazistas, principalmente após a Segunda Guerra, na própria América Latina. E não é por isso que nós falamos que o Chile, a Argentina ou até mesmo o Brasil são países neonazistas. Eu acho que você utilizar o argumento de um pequeno grupo de radicais para generalizar toda uma sociedade de milhões de habitantes é algo muito forte e não é algo que se sustenta para acabar com a soberania de um país e causar uma guerra matando tantos civis como a gente tem visto. Último questionamento, até para colocar o Jorge Serrão, o Marco Antônio, também trazer o Zé Maria de Brasília para comentar, porque a gente tem a felicidade de encontrar uma solução diplomática rápida para essa invasão da Rússia na Ucrânia, porque nós estamos falando, sim, embora o governo russo não goste de chamar isso de guerra, é uma guerra, sim, há vítimas, há forças militares em ação num solo de um país soberano. Enfim, essas questões todas são inegociáveis, não é uma questão de versão. Fatos são fatos, as versões vêm depois, mas esses fatos são inegáveis. Mas que a gente tenha a possibilidade de que as duas delegações, nesse próximo encontro, achem ali ou consigam encontrar uma solução para minimamente atender a agenda tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Nós temos alguns fantasmas descobertos agora na Europa novamente. A Europa não será a mesma depois desse conflito. Porque, além dessa questão do nazismo, do qual você já mencionou, porque a Rússia vai jogar essa informação e vai continuar alegando isso, independentemente do desfecho que as delegações russa e ucraniana encontrarem para, digamos, ter um cessar-fogo, a retirada das tropas russas da Ucrânia, enfim, em que os dois lados sejam minimamente atendidos. Nós tivemos agora o anúncio por parte da Alemanha de aumento da capacidade militar da Alemanha, o que é um negócio que chama atenção desde a Segunda Guerra Mundial. Nós temos agora a OTAN em vigilância maior nos países aos quais ela faz parte. E teremos também, por outro ponto de vista, a Rússia também olhando para cada fronteira dela, que antes, digamos, ela tratava diplomaticamente. Foi um argumento agora, inclusive, que o representante da Rússia na ONU fez menção, que o acordo não foi respeitado lá atrás, que os russos, aliás, ele fez uma autocrítica, que os russos foram ingênuos, citou inclusive Mikhail Gorbachev em relação àquilo que a OTAN não faria uma expansão. E essa expansão ocorreu até porque os países, como repúblicas independentes, podiam decidir se queriam fazer parte da OTAN ou não, mas a OTAN também os aceitou. Que a Europa pode sair agora, depois deste conflito ucraniano, torcendo para que termine logo, mas independentemente de que momento isso vai terminar, tem um outro detalhe.
teremos uma Rússia que neste momento está sob uma série de sanções e aí com a economia prejudicada, não só da Ucrânia, que foi vítima da invasão, com destruição do território, de instalações, por mais que militares ou não, mas de infraestrutura, como também uma Rússia que vai sair mais machucada desta guerra e ela tem importância gigantesca dentro da lógica mundial. Que Europa teremos depois desse conflito? Olha, Piotr, até os planos do Putin, eles foram por água abaixo por um aspecto. Antes de toda essa questão envolvendo a Ucrânia, a OTAN estava desunida, a União Europeia também estava desunida, com alguns pontos bastante específicos na Hungria, na Polônia, na Romênia. Então, todo esse conflito fez, de certa forma, com que ambos os blocos voltassem a se unir, voltassem a ter uma identidade comum. E isso é muito prejudicial para o Putin. Nós sabemos que a OTAN descumpriu aquilo que prometeu para Gorbachev no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas ao mesmo tempo foi o que você falou, os países sendo independentes, tendo esse dinamismo social, cada um escolhendo o seu próprio caminho, eles obviamente têm o direito de seguir pelo caminho que preferirem. Não há nenhum país que pode determinar sobre o outro quais leis ou quais alianças tomará. Então, a União Europeia sai mais fortalecida em tudo isso, obviamente que com mais refugiados há um problema econômico, mas o bloco em si está mais coeso e isso fez com que algumas diferenças internas fossem esquecidas, pelo menos por hora, o que eu acho relativamente positivo, porque eu particularmente acho que a União Europeia é um dos projetos de paz mais bem-sucedidos do século XX, se nós pensarmos que 2 guerras mundiais se iniciaram aqui, entre Alemanha e França, entre Alemanha e Reino Unido, também com a Rússia. Então, 70 anos de paz e com prosperidade econômica e com liberdade é algo muito positivo na construção da União Europeia. Eu acredito que as dificuldades econômicas da Rússia vão atingir bastante o bloco também, principalmente no aspecto energético, já que somos ainda muito dependentes, apesar de que ao longo dos anos a transição energética para matrizes limpas vai fazer com que a Europa perca essa dependência, mas por hora ainda somos e pelos próximos 20 anos ainda seremos. Então, acho que é importante pensar no que vai acontecer no pós-guerra, mas a guerra ainda está acontecendo. Então, é importante que esses argumentos para a paz, esses encontros para a paz sejam efetivados, obviamente que a população civil não seja tão prejudicada e, com isso, possa se pensar na reconstrução. Muitos já especulam, muitos já imaginam, mas a identidade europeia cresce, a Ucrânia tem uma grande vontade de se juntar à União Europeia. Inclusive hoje o presidente Zelensky postou nas redes sociais que assinou um termo para tentar adiantar todo esse processo e obviamente que eu acredito, não tendo uma rendição ou capitulação do governo ucraniano para a Rússia, que eu acredito que eles vão continuar querendo pleitear a OTAN, porque era muito mais fácil fazer com que esse acordo militar não saísse através das vias diplomáticas, né? Nos bastidores principalmente, fazer algum acordão por trás que a população não saiba e não haja pressão popular, mas a partir do momento que você tem uma invasão de um Estado soberano e esse assunto se torna mundial, ganha as mídias de todos os países do mundo, eu acho muito difícil no pós-guerra você mudar essa posição, já que foram tão veementes as falas durante a guerra e antes da guerra também. Então, acho que a longo prazo o Putin pode se dar mal, mas ainda de qualquer maneira somos dependentes da Rússia e esse desenrolar, principalmente no setor econômico, só veremos depois que a guerra acabar.